Bom dia, gente, ou boa tarde, né? Tem uma turma da tarde da Cissa. Eu sou o João Ítalo e eu vim aqui para fazer mais um bate-papo com vocês com o Ailton, professor Ailton, formado no FMG em História. A gente conheceu o Ailton e a Cissa quando ele veio fazer um estágio com a gente, docente, em 2018. E ele está encaminhando, ele já tinha essa tendência de pesquisar a África, já estava encaminhando para isso, e depois, pelo jeito que ele acabou de me contar, já está indo para o mestrado nessa área. Leciona em cursinhos na rede privada aqui em Belo Horizonte e se dispôs mais uma vez a gravar essa videoaula para vocês de um tema tão interessante que a gente tem tanto a aprender, né? Então, boa tarde, Ailton. A gente está falando aqui à tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde. Tudo bom, João? Joia. Então, aqueles mesmos meninos, não os mesmos meninos, mas a turma de 7º ano que você já acompanhou a gente há 2 anos. Passou rápido demais, né? Boa tarde, turma. Bom dia também. Bom dia, boa tarde, gente. Eu tô vendo que eu tô com inveja do pessoal aí. Vocês veem que ele tem um fundo muito mais estiloso que o meu. Mas eu vou agora engolir a minha inveja aqui e vamos começar com o nosso bate-papo. O Ailton preparou 3 pontos pra gente aqui. E a gente estava conversando, Ailton, um ponto que eu acho muito interessante é que a gente vai começar a falar de uma região muito complexa, que a gente tem um conhecimento muito pequeno, né? Eu vou começar, inclusive, aqui, gente, ele preparou algumas atividades para vocês, e eu vou compartilhar a minha tela. Isso. Ah, tá, vocês estão aparecendo no fundinho, ótimo. Que ele preparou algum material para vocês aqui. Desculpa, gente, eu sou um pouco amador ainda, eu estou aqui do meu computador salvo aqui. E eu queria que você comentasse um pouco para a gente, Ailton, o que é explicar um pouco da complexidade dessa região. Eu sei que a gente tem pouco tempo para falar sobre isso. Vamos lá, te coloco a palavra aí. Vamos lá, galera. O primeiro ponto muito importante que eu sempre começo a falar em História da África é a importância de a gente entender a palavra África fazendo referência a um continente, viu? A África não é um país. Existe um país lá no continente africano que se chama África, mas África do Sul. Fica lá no sulzinho, lá no finalzinho, na pontinha do continente africano. Beleza? É importante, então, a gente entender a África como um grande continente. Olha o tamanho desse continente. É enorme, enorme, enorme. Tá bom? Então, sempre que alguém falar África com você, associa a um continente. E todo continente é impossível ter uma unidade só cultural, uma unidade geográfica, beleza? É um continente enorme, 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 composto por diversas sociedades, por diversas características biológicas, por diversas características de fauna, flora e geografia. Belezinha? Pode passar, João. Próximo. Vamos lá. Uma outra coisa muito importante e muito interessante que eu também costumo falar é que quando vocês estudam lá nas aulas de geografia sobre Pangeia, vocês lembram daquela ideia de que todos os continentes eram juntos, eram unidos? A África e o Brasil pertenciam eram coladinhos, sabe? Estavam juntinhos, juntinhos. Quando você vê essa dobrinha do Brasil e essa dobrinha lá do continente africano, olha, essa dobrinha onde atualmente Paraíba, um pouquinho da Bahia também, se encaixa perfeitamente onde hoje é a Costa do Marfim, as regiões de Gana, de Mali, lá no continente africano. Né? Eu até comentei com exatamente. Sudão também, um pouco das regiões sudanesas, né? Para a África Central, se encaixavam perfeitamente ali, beleza? É outra característica muito importante quando a gente vê o mapa mundi, ver essas conexões que eram feitas na época da Pangeia. Isso há muito, mas muito, muito tempo atrás. Belezinha? Pode passar, João. Foi. Uma divisão clássica do continente africano, galera, como a gente também faz com todos os outros continentes, aqui no Brasil, aqui nas Américas, por exemplo, a gente faz a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? Lá no continente africano a gente vai dividir também devido a algumas características geográficas do continente. Essa parte mais para o Ocidente, mais para colado aqui no Brasil e nas Américas, é a chamada África Ocidental, que é a que está aí de azulzinho, tá vendo? A que está mais no outro extremo, mais em região, mais sentido ao Oriente, é chamado de África Oriental, em verdezinho, tá vendo? Eles estão em regiões opostas, um para o Ocidente e o outro para o Oriente. Beleza. Lá no norte da África, que é chamado de África Setentrional, ou África do Norte, ou Norte da África, é uma região que realmente corresponde à parte superior do continente. Logo acima aí vai estar a Europa, beleza? Uma parte da Europa e uma parte da Ásia do outro lado.
na região central da África, África Central, não tem nem dificuldade nisso, né? Então, em vermelhozinho aí, são as regiões chamadas de África Central. E o sul do continente africano é chamado de África Meridional. Vocês não precisam decorar isso não, viu, galera? Mas é importante para a gente entender que o continente africano ele é complexo, não é uma coisa tão simples como a gente imagina ser. E não só nas características históricas, nas características geográficas também tem muita importância aí, essa complexibilidade. Beleza? Pode passar. Uma outra coisa, galera, que muita gente cai quando fala em continente africano, as primeiras coisas que vem na cabeça é o quê? Deserto do Saara, é savana, é Madagascar, sabe? Quando a gente pensa em características geográficas. E não é. Como eu falei com vocês, a África é um continente. E todo o continente é composto de várias características geográficas, galera. Então, olha, o deserto do Saara, ele não corresponde a todo o continente. Ele corresponde realmente a uma parte muito grande do norte do continente africano. Mas não é todo o continente que é composto de deserto, perdão. Muito menos de savana, olha. A savana é essa partezinha um pouco mais ao sul, ou melhor, lá no sul, lá, que é uma parte mais seca, tá vendo? Essa região que vai ali do sul da África até para a África Oriental, ali, é a região da savana. Um pouquinho também debaixo do deserto, também tem savana. Mas olha essa parte muito verde. São as florestas africanas. Essas regiões da África Central, ali, um pouco da África Ocidental, que está em verde aí, são regiões de florestas, galera. E florestas, algumas florestas tropicais com características muito importantes para o continente. Beleza? E lá no finalzinho tem uma ilhazinha. Lá entre o sul do continente e a África Oriental tem uma ilhazinha. Essa ilhazinha descolada do continente se chama Madagascar. Beleza? Essa região de Madagascar também não é o continente todo. Não é o continente todo que vai ter lêmures, por exemplo, como no filme do Madagascar. Ou vai ter leões e girafas, como no filme do Rei Leão, por exemplo, sabe? Vai ser na região da savana, vai ser na região do Madagascar. E o deserto do Saara é conhecido realmente por ser um dos maiores desertos da história do mundo, né? Essa região não era deserto antes, era um grande mar, um oceano de água salgada, e ele foi passando um processo de desertificação ao longo do tempo. A gente depois vai ver que grande parte da economia de algumas sociedades africanas se baseavam na retirada de sal do deserto do Saara. Eles escavavam o deserto e lá no final do deserto tem muito sal mesmo. E esse sal era muito importante para a economia da região. Belezinha? Pode passar. Vamos lá. Acho que isso, é o último desse tópico, né? Uhum. Isso. Um outro ponto muito importante, galera, é que a gente sempre escuta falar que a África é o berço da humanidade. E realmente, a África foi o berço da humanidade. O homem que a gente conhece hoje, esse homem anatomicamente moderno, né? Homo sapiens sapiens e o Homo erectus, são classificações dos seres humanos, eles nasceram no continente africano. E do continente africano, galera, que eles imigraram para outras regiões. Eles saíram lá dessa região de amarelo e vermelho lá no continente africano, tá vendo? E a partir disso, eles começaram a colonizar a Europa, que não tinha sociedades na Europa. Eles colonizaram e migraram, né? Formaram sociedades na Ásia. E olha lá, entre a atual Rússia e o atual Estados Unidos. Lá em cimazinho, o chamado estreito, um grande estreito que era gelado, né? Ali nesse estreito, numa última era glacial, há muito tempo atrás, vários mil anos, os seres humanos saídos da África migraram até as regiões das Américas. O Estreito de Bering, que é chamado nessa região. Inclusive, esse Estreito de Bering existe até hoje, viu? Ela não pertence nem à Rússia nem aos Estados Unidos. Inclusive, se um dia você for à Rússia ou for aos Estados Unidos, é proibido você chegar do outro lado atravessando. A última pessoa que atravessou o Estreito de Bering quando não estava congelado foi uma nadadora da União Soviética na época da Guerra Fria. Hoje, se você fizer isso, você vai ser preso ou possivelmente morto por algum dos dois lados, tá bom? Então, não te recomendo fazer essa travessia. Mas veja bem, os africanos, então, saíram do continente africano, colonizaram parte e migraram, formaram sociedades. Lá na Europa, formaram sociedades na Austrália, formaram sociedades na Ásia, por si só, como um todo, né, do continente, chegaram nas Américas. Olha, eles colonizaram, né, o atual Estados Unidos, o atual México, o atual Peru,
atual Brasil, eles foram formando sociedades ao longo desse tempo. Essas sociedades, complexas ou não complexas, ficaram conhecidas na história, tipo os maias, os incas, os astecas, são sociedades descendentes dos africanos que passaram pelo Estreito de Bering e começaram a descer em direção ao Brasil e Argentina, e a partir disso formaram sociedades complexas. Por isso que às vezes eu costumo falar com os meus alunos que eu não acredito ser mera coincidência, por exemplo, a existência de pirâmides no Egito muito semelhante com as pirâmides dos maias, dos astecas, dos toltecas, sabe? Pirâmides com características religiosas, com degraus nas laterais. Isso comprova a existência e coexistência dessas sociedades, sabe? Dessas permanências, dessas culturas que foram passadas desde o continente africano até as Américas. Belezinha? Então, o importante da gente entender aí é que, ô João, tinha mais uma imagem que mostrava sobre o mapa dos países. Os países não, das bandeiras. Não, se não tiver, não tem problema. O que é importante da gente entender aqui é que o continente africano, como eu falei com vocês, é um continente, é muito importante isso, viu, galera? Quando a gente fala de África e a gente quer falar de África do Sul, a gente tem que falar África do Sul, aí é um país. Quando a gente fala de África, é um continente. Esse continente ele tem 54 países, é muito país mesmo. A biodiversidade desse lugar é incrível, sabe? A África pertence à história humana, assim como a história humana pertence ao continente africano. Beleza? Então, a gente entendeu nessa primeira parte que a África é um continente composto de 54 países que foi responsável por migrar e formar sociedade em outros continentes. Tá bom? Então, belezinha. Se a gente entendeu isso, está perfeito. Bom, próximo tema? Vamos para o próximo. Ótimo. Então, o segundo tema que a gente tinha comentado, né, pensado em conversar com vocês, é porque a África frequentemente é associada à pobreza, à savana, à doença, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouco dessa complexidade desse continente e se realmente na África só tem pobreza. Acaba sendo um estereótipo, né, João? Sim. Que a gente cria muitos estereótipos em cima desse continente e às vezes a gente tende a generalizar demais, colocar todas essas sociedades desde lá em 2 milhões de anos antes de Cristo, que quando começou a surgir os primeiros homens anatomicamente corretos do continente africano, até o ano de 2020, tudo dentro de uma caixinha só, que é a caixinha da pobreza, que é a caixinha das epidemias e doenças, que é a caixinha da falta de cultura, sabe? A gente tende a fazer isso, mas é de forma muito errada. Galera, riqueza no continente africano sempre existiu, viu? Existiu desde o início da antiguidade até hoje. Aí a gente pode se questionar, mas professor, então por que a gente não conhece essa história dessas riquezas do continente? A gente acaba não conhecendo, galera, por memória. A gente sempre fala que essa disciplina que a gente está estudando aqui hoje, que é a ciência histórica, ela é feita de memória, sabe? Memória é aquilo que fica para o futuro. E ela sempre é selecionada. A história acaba sendo contada pelos vencedores, se assim podemos dizer, sabe? Então, quem acaba vencendo esses conflitos, que acabam selecionando as memórias que vão ficar para o futuro. Nós, historiadores, temos que fazer uns exercícios de Sherlock Holmes aí, de detetive mesmo, de escavar e procurar essas memórias que foram deixadas de lado, tá bom? E agora, de grande importância para a gente entender as riquezas do continente, é falar do próprio Egito, galera. Egito fica na África. Então, quando a gente fala lá de Egito faraônico, dos grandes faraós, a gente está falando do continente africano. Esse continente africano e essa sociedade egípcia, que inclusive era formado por negros, tá? Por grande parte da sua história era formado por negros, ela ajudou a desenvolver grande parte do continente e do norte da África. Eu não sei nem se esse videozinho vai passar do lado. Se você clicar na imagem da esfinge, vai reproduzir? Vai não, né? É porque é um vídeo. Tá. É um vídeo muito engraçado. Depois vocês pesquisam aí. Que eu vou jogar para eles. Um videozinho do menino falando... Hã? Eu jogo para eles. Depois você me manda o link tá. que eu vou postar. Beleza. É muito bom esse vídeo. Ai, meu Deus. Ele gritou aqui na minha orelha aqui. Ai, meu Deus. É esse vídeo aí mesmo. Ai, meu Deus, que medo.
Esse vídeo é um vídeo clássico, eu adoro passar também nas minhas aulas, de quando eu trabalho no Egito, porque a gente sempre associa a história do Egito não pertencendo ao continente africano, sabe? Eu não sei o que falta aí pra gente conectar a história do Egito com a história do continente africano. Então, quando a gente fala de Egito, a gente fala de riqueza, a gente fala de opulência, a gente fala dos faraós, das esfinges, das pirâmides, a gente está falando do continente africano. E o continente africano, essa sociedade negra lá do norte da África, formou em volta do Nilo, do rio Nilo, a sociedade, o grande império chamado Egito. Logo abaixo dele teve uma outra sociedade muito famosa também, chamado os impérios de Kush e Império de Aksum. O Kush ficava ali bem abaixo da África, do Egito, e foi responsável, inclusive, por destruir uma das invasões dos romanos nessa região. Beleza? Eu passei demais ou não? Passou, pode voltar, uma só. Tá, ok, desculpa. Quem assistiu aí Pantera Negra já ouviu falar das Doras Milajes, né? Que eram os exércitos femininos que defendiam Wakanda. Essas regiões são ali do norte, da região do sul do Egito, que eram as Candaces, que eram exércitos formados por mulheres e que a partir disso geraram um filme, Wakanda. É bem interessante a gente entender essas relações de afrofuturismo que o filme Wakanda traz com a história do continente. Então, olha, essa região ali do Egito, próximo ao rio Nilo, tinha muito ouro, galera. Muito ouro mesmo. A mineração dessa região era uma das coisas mais importantes. Inclusive, essa imagem lateral, que é um sarcófago do Tutankhamon, que era um dos faraós mais conhecidos da história do Egito, né? Toda feita em ouro, sabe? E olha a potência e a capacidade dessa galera, intelectual e manual, de moldar o ouro, galera. Isso dá um trabalho que é do caramba, sabe? Você tem que esquentar o ouro, você tem que moldar o ouro, você tem que ir afinando o ouro até o ouro ficar exatamente da proporção que você quer. Isso dá um trabalho não só econômico muito forte, mas intelectual também muito forte. O que comprova que a antiguidade africana, isso a antiguidade a gente está falando muito antes da era cristã, muito antes do nascimento de Cristo, essas sociedades elas eram muito mais desenvolvidas, se assim podemos dizer, do que algumas sociedades europeias, né? Que não tinham nem o manejo do bronze, nem o manejo do ouro, como as sociedades africanas tinham. O Egito é um dos exemplos disso, que conseguiam moldar tanto as pedras como o ouro e outros metais como o bronze de forma exemplar, né? Olha isso. Isso é de uma perfeição que ainda hoje a gente traz muito curiosidade, né? Nos traz muito curiosidade. Essa ideia do pertencimento e dessa riqueza do Egito, que, voltando a ressaltar, fica no continente africano. E a gente tem outros reinos que você vai trazer pra gente também, né? Cadê? Vamos falar de outros reinos. Isso. Cheguei aqui. Vou tirar ele aqui. Esse outro é incrível também, esses outros três. Chamado Ifé, Benin e Daomé. Ficam na região da África Ocidental, viu, galera? Que a gente já falou, muito próximo que é o Brasil. Aí nessa primeira imagem você vai até ver um Daomé, um Benin, entre a África Central e a África Ocidental. E essa sociedade, galera, pertencente lá no que a gente chama de Idade Média, talvez vocês vão estudar isso ainda mais profundamente lá no futuro, elas eram sociedades muito desenvolvidas, tanto no bronze, as famosas cabeças de bronze do Ifé, essas que eram formadas em bronze mesmo, eles moldavam os bronzes. É alguma dessas? Que formavam cabeças, essas que estão logo abaixo, essas cabeças. Que legal, hein? E logo acima é uma presa de marfim. Marfim é aquela parte óssea que tem dentro do elefante, dentro da presa do elefante, sabe? E eles pegavam o marfim, depois do elefante morto, e moldavam, desenhavam no marfim. Isso é de uma complexibilidade também, galera, enorme, enorme, enorme. A chamada arte africana, ela é muito valiosa para os europeus, viu? Inclusive, essas artes aí que vocês estão vendo não estão no continente africano. Estão no Museu Britânico, lá em Londres. Estão no Museu da Alemanha, sabe? Alguns museus portugueses que pegaram essas artes africanas, essas riquezas do continente africano, que, vídeo de passagem, é bem antes do início dessa arte desenvolvida na Europa, e colocaram lá nos museus europeus como se a arte fosse deles, sabe? Como se, olha como é bonito. Tem uma cena no Pantera Negra que é sobre isso também, né? Tem uma cena... Sim, exatamente. Ele entra no museu e fala, essa arte aqui foi roubada da gente, né? E ele toma, inclusive, ele retoma.
né? O que ele vê lá, inclusive, é um IBGI. O IBGI, quem teve nas aulas presenciais, que inclusive foi o meu estágio há 2 anos atrás, lá com o João e com a Cissa, falando dos IBGIs, que são as ideias de gêmeos da Nigéria, muito próximo do que a gente considera hoje São Cosme e Damião, aqui na nossa cultura católica. Legal. E eram esculturas em madeiras ou em marfim, muito valiosas para o continente africano e que foram sequestradas, foram tomadas pelos europeus. Ótimo. Vamos deixar aí para eles pesquisarem também. Não vai dar tudo para eles não, Ailton. Pode pesquisar, não. Aí Aqui é só do spoiler. Mali, Ghana e Songhai, você tá só dando um spoiler para eles, só faz um breve comentário aí pra gente sobre essas... Timbuktu, Mali, né? Ghana e Songhai são outras sociedades complexas aqui da região da África Ocidental, muito ricas e muito poderosas. A gente vai até citar daqui a pouco sobre o cara mais rico da história, que foi o Mansa Musa. Foi um dos imperadores da região de Gana, né? Isso aqui é Timbuktu? Esse é Timbuktu, exatamente. Aqui, né? Uma das primeiras universidades. Muito legal. Deixa para eles pesquisarem aí. Vamos deixar um mistério para eles. Aqui a gente faz isso. A gente só joga a sementinha e deixa. Ótimo. Onde que eu tô? Calma aí. Eu tenho que passar agora. Eu perdi a minha ordem. Calma aí. Eu tava muito bem comportado. Tô acertando? Essa aqui? É do homem mais rico do mundo? Isso. Mas ele tá na ordem, será? Tô. Peregrinação à Meca, onde começa? Acho que tem um até repetido aqui. Balão, Fortuna. É essa aqui? Ou não? Não, essa aí eu acho que é a última. Então eu tava certo. Será que é aqui? Faz um breve comentário para eles que eu vou passando para eles aqui, que aí para dar um tempo de a gente falar ainda da escravidão. Beleza. A ideia do Mansa, o Mansa Musa, ele é considerado pela revista Time de 2015, como o homem mais rico da história, galera. Essa região ali, como eu falei com vocês, da África Ocidental, próximo ao deserto do Saara, eles tinham muito a escavação de sal do deserto do Saara, mas eles também tinham muita região mineradora, galera. Ouro demais. Imagina ouro demais. Essa região. Tinha muita mina de ouro. E o Mansa Musa, lá do Mali, ele consegue, depois de um tempo, assumir o poder, depois que Mali toma um outro governo, que era o governo de Gana, mas isso vocês não precisam entender por agora, e ele toma conta de uma região mineradora extensa, mas enorme. Tem algumas histórias que contam que esses imperadores lá de Gana e de Mali, eles paravam os camelos ou os cavalos dele, deixavam estacionados com pedras de ouro, sabe? Com pepitas de ouro de 14 quilos. Era assim que eles estacionavam os cavalos ou os camelos. E essa região, galera, ela foi islamizada. Ela passou por um processo de islamização. Ou seja, a religião islã, a partir de umas peregrinações que surgiram lá no Oriente e vieram até Portugal e Espanha, conquistaram essa região passou a ser islamizada e como um dos preceitos, uma das características de quem é islamizado, um dos maiores sonhos é visitar Meca, que é a cidade sagrada de Maomé. E o Mansa Musa, que é esse homem mais rico do mundo, ele fez isso. Ele peregrinou a Meca entre os anos de 1324 até 1326. Inclusive, depois vou passar essas imagens para vocês. Tem a rota que eles fizeram, que é uma rota enorme, é uma distância enorme. E o Mansa Musa, galera, ele levou tanto ouro, mas tanto ouro para essa região. Imagina o que é muito ouro, é muito ouro. Ele levou entre 4 mil a 20 mil homens nessa viagem, com camelos, e foram todos eles camelos, e ao longo do processo, o Mansa Musa foi distribuindo ouro para a galera. Então, cada sociedade berbere, uma sociedade egípcia, sociedade sudanesa, ele saía distribuindo ouro, muito ouro. Quando ele chegou lá na Meca, galera, ele distribuiu tanto ouro naquela região, ele comprou tanta coisa com ouro, pagando em ouro, que ele causou uma inflação naquela região. O ouro foi desvalorizado por várias décadas na região pelo excesso de ouro que existia lá. Tudo causado pelo Mansa Musa. E o cara era tão rico, mas tão rico, que ele, tipo assim, jogava dinheiro mesmo, sabe? O termo rasgar dinheiro, ele fazia isso. Ele pegava dinheiro em ouro e distribuía, ostentação, opulência. E quando ele retornou da Meca, dessa cidade sagrada, ele trouxe vários
pensadores, vários teóricos. Para quem não sabe, os árabes, os islâmicos, são muito cientificistas, né? Se assim podemos dizer. Eles trabalham na astronomia, na matemática, na medicina, muito antes dos europeus. E a partir disso ele trouxe um conhecimento para o continente africano muito importante. Cultura letrada, cultura médica, cultura astronômica e cultura matemática, né? Cultura numérica. Aí, inclusive, a gente até deu um spoiler, se vocês pesquisarem, que a Universidade de Timbuktu, ou Timbuktu, que fica ali na atual Gana e Mali, foi composta por esses cientistas árabes, que foram todos trazidos lá da Meca pelo Mansa Musa, que é o homem mais rico da história do continente. Por isso que não tem como a gente falar que a África é pobreza, galera. A pobreza não é natural do continente africano. Ao longo do tempo, ao longo da história, a gente foi vendo que a riqueza do continente africano só foi aumentando. Desde os egípcios até o Mansa Musa, lá em Mali, Gana, teve uma opulência muito forte, só um crescimento de riqueza. Então, quando que essa riqueza começou a se esvair? Quando essa pobreza no continente africano que a gente tão conhece, que a gente tão ouve falar, começou a existir. Aí que a gente precisa problematizar essa questão e a gente vai problematizar um pouquinho dela logo em seguida, tá bom? Talvez eu deixe para eles disponível. Eu perdi o último PowerPoint seu, calma aí. A gente tem um tempinho para fechar aqui, exato. A gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos. Será que você consegue fechar nesse tempo aí, Ailton? Dá 5 minutinhos para fechar e a gente vai para nossa última pergunta. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. Vocês me viram agora grande, a gente vai ficar pequenininho de novo. E tchau, Zoom. E vamos, ainda não, cancelar. E vamos agora discutir sobre essa escravidão, né? Como é que era a escravidão da África antes de chegar dos europeus? Bora lá, 5 minutinhos para a gente fechar. A escravidão existia antes da chegada dos europeus, mas era uma escravidão completamente diferente, viu, galera? É a chamada escravidão doméstica. Essas sociedades africanas, elas precisavam se fortalecer, ficar cada vez mais fortes. A partir disso, elas precisavam de um aumento do contingenciamento populacional. É a chamada escravidão doméstica. E escravidão doméstica não esteve presente só no continente africano, não, viu? Os romanos fizeram escravidão doméstica. Os europeus fizeram escravidão doméstica. Essa última imagem é a escravidão lá na Suécia. A de baixo é a escravidão em Roma. Houve escravidão na Pérsia, houve escravidão na Grécia. Toda a sociedade humana, desde que o homem se entende como homem, ele, na China, inclusive, aqui nas Américas, né, com os nativos, desde que o homem se entende como homem, ele trabalha a escravidão. Ele trabalha a dependência de um outro homem, sabe? Essa submissão e essa dominação para aumentar o contingenciamento, para aumentar o poder. A escravidão era completamente diferente, não tinha essa ideia de coisificação do escravo. O escravo ou o cativo, ele se tornava membro dessa sociedade. Tudo isso começa a mudar com a chamada escravidão comercial muçulmana, ou escravidão comercial árabe. Ficou um pouquinho desconfigurado, né, nesse slide, porque eu acho que está como imagem. Quando ele vai para a imagem, para JPEG, ele dá essa desconfigurado. Mas veja, a escravidão comercial árabe foi o início de uma escravidão de coisificação. Veja que o nome mudou de escravidão doméstica para escravidão comercial. Essa escravidão comercial tinha o intuito de tornar o escravo uma coisa, algo que pudesse ser comprado e ser vendido. A escravidão doméstica não tinha isso, viu? A escravidão doméstica, esse escravo, esse cativo, se tornava membro da sociedade e ponto. Ele podia, por exemplo, se casar com a filha do rei ou a filha do imperador. Na escravidão comercial árabe, não. Os árabes, eles começaram a migrar, chegar lá no norte da África, e quando eles voltavam para a Ásia, através de camelos, eles levavam os escravos consigo. Esses escravos, eles podiam se tornar livres quando eles se tornavam islamizados. Tem um princípio lá do Alcorão que fala que um islâmico não pode, ou muçulmano não pode escravizar outro da mesma religião. Beleza? Mas como o Alcorão demora muito tempo para você se converter a ele, era difícil realmente um escravo se tornar muçulmano. Mas uma coisa muito importante... Sabe, Ailton, esse aqui? Eu achei interessante esse documento aqui. Esse documento é um comércio de escravos lá na Ásia, né? Meio que se fosse uma vendinha de escravos. Aí embaixo tem os escravos e em cima tem os árabes, demonstração de árabe. Se eu não me engano, elas são do século XIV e do século XV. Interessante. Beleza? Ótimo. Foi o início, sim, do ápice da escravidão comercial. E por fim, galera, a que mais nos atingiu
vocês podem até falar, professor, mas se a escravidão árabe foi tão pesada, houve um contingenciamento tão grande lá, por que a gente não estuda ela tanto aqui? A gente não estuda ela tanto aqui porque não foi ela que atingiu a gente diretamente, né? O que nos atingiu diretamente foi a escravidão comercial cristã, na qual os europeus chegaram na costa africana com canhões, com armas de pólvora, sabe? Configurações bélicas de armamento muito fortes e ameaçavam essas regiões da costa africana. Os chamados sudaneses, os chamados bantus, eles foram trazidos a rodos na chamada diáspora. Galera, esse termo não precisa saber, mas é um termo importante para estudar, chamado diáspora, que foi uma migração forçada. Eles chegavam, obrigavam essas regiões a capturar cativos e colocavam esses cativos nos fundos dos navios tumbeiros, navios negreiros, e traziam até as Américas para trabalhar numa ideia de uma expansão capitalista, né? Uma expansão do dinheiro, do interesse comercial dessa galera. Foi aí, a partir dessa escravidão comercial, que essa história de riqueza, de opulência, começou a ser apagada. Porque não tem como você dominar alguém se ele é tão poderoso, sabe? Você tem que primeiro deslegitimar ele. Então você deslegitima a história do continente africano para depois colocar o africano como alguém inferior que precisa ser escravizado. Essa foi a justificativa da época, beleza? Aí que se iniciou essa ideia, então, de pobreza, de doenças, e ela foi aumentada muito próximo, muito recentemente da gente. Entre o século XIX e o século passado, pouco tempo atrás, o continente africano foi disputado pelos países europeus e por parte do Japão, que eram países industrializados, que realmente partiram o continente africano, como se fosse uma faca mesmo, dividindo, para cada um pegar uma região de maior importância. Vocês pesquisem aí, Conferência de Berlim, ou então Partilha da África, que vocês vão ver várias charges. Essas charges representam essa divisão do continente africano para deslegitimar esse continente, transformar esse continente em uma economia exportadora, que é necessário exportar, para países industrializados, que vão ser países lá do continente europeu e países do continente asiático. Mas isso vocês vão estudar bem mais adiante, tá? Não precisa se preocupar. Deu um spoiler grande. E é no ano que vem, não? Nono ano. Ano que vem. Nono ano. Oitavo ou nono, não sei. Estou aqui de cabeça pensando. Possivelmente é o nono ano. Isso. Eu acho. Mas o spoiler está muito longo, tá? Mas é importante a gente entender que a pobreza, a doença e as fragilidades do continente africano não são naturais. Elas foram implantadas lá por outros povos. Esses outros povos, que grande parte dos europeus, tinham interesse comercial em aumentar suas riquezas, independente se estavam fazendo mal, se estavam dizimando, se estavam matando essas sociedades. Tanto ela física, a morte do corpo, como a morte da cultura, a morte da alma, né? Eles estavam um pouco se importando. O lucro deles era bem mais importante do que essa manutenção de uma história tão importante para a história humana, que é a história do continente africano. Ótimo, beleza? Ailton. Obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente. Sua fala sempre é esclarecedora. Tenho certeza que os meninos tiraram muitas informações importantes. Já tem muita coisa para a gente cobrar em prova, para a gente pegar no pé na aula. Então, é isso aí. Estar aqui com a gente. E acho que a gente sai daqui sabendo um pouquinho mais desse continente tão relevante, tão interessante, mas ao mesmo tempo tão estereotipado, né? Pela nossa mídia, pela nossa... Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, João e Cissa. Eu gosto muito de falar esse assunto, vocês sabem que para mim não é dificuldade nenhuma. Eu gosto realmente de poder falar África, de poder tirar um pouquinho do tempo para problematizar algumas questões que são estereótipos. E é isso, galera. Qualquer dúvida aí nessas imagens, tem o meu Instagram, pode mandar uma mensagem lá, pedir um auxílio, assistir um filme, não entendeu alguma coisa, quer tirar uma dúvida, estou à disposição, tá? Vocês têm acesso ilimitado para tirar tudo de história da África comigo. Eu vou deixar o Instagram lá na postagem, Ailton. Pode deixar, então. Beleza. Muito obrigado. Um forte abraço para todo mundo, viu? Bons estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.